A pandemia da Covid-19 espalhou-se rapidamente a nível global, ao mesmo tempo que a América Latina e o Caribe se tornou uma das áreas críticas. As pessoas que vivem na pobreza têm sido e são as mais afetadas. A pandemia revelou com grande força os graves problemas que temos sofrido durante décadas: a grande desigualdade de rendimentos nas sociedades, as condições insalubres para uma vida digna, o difícil acesso a serviços de saúde e educação de qualidade, a impossibilidade de água potável, esgoto e eletricidade, bem como o problema da discriminação e exclusão de milhões de pessoas. Estas e outras desigualdades sociais expõem os pobres a maiores riscos de contágio. A pandemia marca uma pausa e uma mudança de época, desafiando-nos finalmente a dar passos concretos e decisivos para uma revolução cultural corajosa, ou seja, uma grande transformação da nossa cultura em direção ao modo de vida que seja sustentável do ponto de vista ecológico, social, econômico, político e cultural. Como discípulos missionários de Jesus, não podemos ficar indiferente perante os diferentes tipos de violência que afetam especialmente as pessoas mais indefesas e vulneráveis. Existe um grande risco nas nossas sociedades de nos habituarmos a níveis elevados de violência e de já não nos sentirmos ultrajados perante eles. Face aos diferentes tipos de violência, somos chamados a trabalhar com maior força na prevenção e na gestão pacífica dos conflitos, na mediação entre as partes em conflito, numa educação para a paz e a não violência ativa. Tudo isso requer uma maior consciência nas nossas sociedades, o quanto vale um ser humano, o quanto vale uma pessoa sempre e em qualquer circunstância. Esta é uma dimensão primordial da nossa missão. O Papa Francisco nos faz repensar o modelo educacional e propõe um pacto educativo global, sublinhando que num momento de extrema fragmentação é necessário unir esforços para realizar uma aliança educacional que forme pessoas maduras, capazes de viver em sociedade e para a sociedade. O pacto tem como um dos seus principais objetivos promover a educação para a solidariedade universal e um novo humanismo. No meio de uma mudança de época que tomou força com a pandemia e na qual o Papa procura criar uma maior consciência, porque não podemos fazer uma mudança sem educar para essa mudança, que deve se dar necessariamente também na nossa relação com a Terra. Portanto, o Pacto Educativo Global deve incluir uma aliança entre os habitantes da casa comum, à qual devemos cuidado e respeito. O pacto visa também a educação para a paz, a justiça, a amizade social e fraternidade entre todos os povos da terra, bem como para o diálogo entre as várias religiões e culturas. Nós só podemos nos desenvolver a partir de uma economia com rosto humano e solidário, que coloque o ser humano e a sua dignidade no centro. O Papa Francisco disse: não a economia da exclusão e da desigualdade social, esta economia mata. Também não é sustentável uma economia que dê prioridade ao lucro máximo às custas de muitas pessoas e da natureza. Uma economia que estimule o consumo desenfreado e assim afete seriamente os frágeis equilíbrios ecológicos. Desta forma, contribui para o avanço cada vez mais rápido das alterações climáticas e dos seus impactos desastrosos, especialmente na vida dos mais empobrecidos e dos vulneráveis. É necessário promover uma justa regulação da economia, das finanças e do comércio mundial, de modo que o bem comum global
seja construído a partir de uma ótica de relações econômicas que promova oportunidade para todos. Entre os diferentes rostos da Igreja na América Latina e no Caribe, os jovens se destacam acima de tudo. Como discípulos missionários, somos chamados a nos empenhar na promoção humana e na defesa dos direitos dos jovens, especialmente daqueles que vivem em situações de grande vulnerabilidade, expostos ao perigo de sofrer vários tipos de violência. Atualmente, a grande maioria dos jovens, tanto em contextos rurais como urbanos, vive em condições muito precárias e, devido à pandemia, vê o seu futuro como incerto. Além disso, muitos não têm condições e recursos para continuar a sua educação e outros em idade ativa estão desempregados. Como discípulos missionários, somos chamados a desenvolver o potencial da comunicação, especialmente através dos meios digitais, que durante a pandemia estão reforçando a globalização da solidariedade e da esperança, permitindo a troca de informações, testemunhos de boas práticas e conteúdo de formação em tempo real e tornando possível uma proximidade emocional, apesar do isolamento físico. Somos testemunhas de como o digital permite uma interaprendizagem entre pessoas de diferentes contextos sociais e culturais, além de ser um espaço onde os mais jovens abrem as portas da comunicação aos mais velhos, reforçando assim o laço intergeracional. Como nós sabemos, nossos irmãos migrantes estão entre as pessoas mais vulneráveis de nossa sociedade. O Papa Francisco disse na Fratelli Tutti que a nossa relação com eles mostra a nossa afirmação cristã e que todos nós somos chamados a acolher, proteger, promover e integrar a nossos irmãos e irmãs migrantes. É um desafio muito complexo, mas um desafio urgente de solidariedade, de fraternidade com estes nossos irmãos e irmãs migrantes. Recordemos as palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 25, conhecido como juízo final. Eu era um forasteiro e vós me acolheste-me. Digo-vos a verdade, sempre o que fizeste a um destes meus irmãos e irmãs mais pequenos, a mim o fizeste. O processo evangelizador não negligencia a criação como um dom de Deus a ser cuidado e onde devemos entrar em diálogo com todos acerca da nossa casa comum. Devemos dar graças a Deus pelo dom da criação, pela biodiversidade e pela sociodiversidade que dela brotam, pela sua capacidade de gerar vida, mas devemos também protegê-la, bem como denunciar tudo que maltrata e ameaça a sua vida. Como discípulos, missionários, inspirados pela fé, devemos gerar harmonia na nossa relação com o nosso próximo e com a terra. Isto é feito através da promoção de uma ecologia integral, uma vez que tudo está intimamente relacionado, particularmente natureza e sociedade. De modo que não há duas crises separadas, uma ambiental e outra social, mas uma única e complexa crise socioambiental. Lembramos que Aparecida propõe a necessidade de entrar numa profunda renovação pastoral a fim de confirmar, renovar e revitalizar a novidade do Evangelho, arraigada em nossa história, a partir de um encontro pessoal e comunitário com Jesus Cristo, que desperte discípulos e missionários, conforme o número 11 do documento. Esta conversão implica fazer as necessárias reformas espirituais, pastorais e também institucionais, conforme menciona o número 367 deste documento,
de modo a passarmos de uma pastoral de mera conservação para uma pastoral decididamente missionária, conforme também afirma o número 370 do documento. Em muitos casos, isto exigirá que nos abramos a novas formas e estruturas que facilitem um maior dinamismo missionário. Paz e bem. Uma igreja itinerante e sinodal. Como discípulos missionários, precisamos de uma conversão à experiência sinodal. Requer a vontade de todos de fortalecer uma cultura de diálogo, de escuta recíproca, de discernimento espiritual, de consenso e comunhão para encontrar espaços e caminhos de decisão conjunta e responder aos desafios pastorais. Deste modo, avançaremos para uma igreja participativa e responsável, capaz de valorizar a riqueza da variedade que a compõe. Na prática da sinodalidade, enriquecemos-nos e encorajamos-nos mutuamente a fé, aprendendo uns com os outros.